Vamos lá a isto. Hoje vamos tentar perceber uma coisa que afeta quase toda a gente. Por que é que parece cada vez mais difícil manter o foco? O que é que se passa, afinal, com os nossos cérebros? E para entendermos a fundo o tamanho desta crise de atenção, é preciso começar por uma história. Uma história que é pesada, mas que é fundamental. Estamos em fevereiro de 2022. Uma mãe está em casa com o seu bebé de 7 meses. Uma cena do dia-a-dia, certo? Ela chamava-se Danielle Messi, tinha 31 anos e estava a dar banho ao seu filho, o pequeno Charlie. Ela pôs o bebé numa daquelas cadeirinhas de banho e saiu do quarto, com o telemóvel na mão. A ideia era ser só um minutinho, sabem? Mas um minutinho transformou-se em mais. Ela abriu um jogo, deu uma olhada nas redes sociais, respondeu a umas mensagens. O que as investigações descobriram depois é arrepiante. Um jogo no telemóvel dela esteve ativo por 26 minutos. 26 minutos com o filho sozinho na banheira. O resultado foi uma tragédia. A criança afogou-se e a mãe foi condenada a 7 anos de prisão. Mas, e este é o ponto mais importante, não estamos a falar de um monstro. Estamos a falar de uma pessoa normal a fazer algo que milhões de pessoas fazem todos os dias. Ficar completamente absorvido por um ecrã, enquanto a vida real fica em segundo plano. Isto leva-nos a uma citação quase profética, a divertir-nos até à morte. Foi o que disse o escritor Neil Postman, lá em 1985. Imaginem, décadas antes dos smartphones, ele já estava a avisar que um dia estaríamos tão perigosamente distraídos pelo nosso próprio entretenimento que as consequências seriam graves. Então, o que é que está a acontecer aqui? No fundo, qual é o mecanismo por trás disto tudo? A resposta vai muito, mas muito além de simplesmente dizer a culpa é dos telemóveis. A chave está numa ideia de um teórico da comunicação chamado Marshall McLuhan. A teoria dele é: o meio é a mensagem. O que é que isto quer dizer? Significa que não é só o conteúdo que importa. A própria forma do meio que usamos, seja um livro, a televisão ou um feed de Instagram, molda a maneira como o nosso cérebro pensa e funciona. E se olharmos para a evolução dos meios de comunicação, isto fica super claro. Pensem nos livros. Exigiam foco total, profundo, durante horas, às vezes dias. Depois veio a televisão. Aí a atenção já era mais passiva, menos densa. E agora? Agora temos a internet e os feeds das redes sociais que treinam o nosso cérebro para um foco super rápido, fragmentado e, sejamos honestos, muito superficial. E é aqui que entramos na parte de sermos treinados para a superfície. Porque o nosso cérebro é uma máquina de adaptação incrível, tanto para o bem como para o mal. A regra é simples, o cérebro fica bom naquilo que repete. É como um músculo, certo? O que treinamos fica mais forte. A pergunta que se impõe é: o que é que andamos a treinar todos os dias, durante horas a fio? Vejam só esta comparação. De um lado temos o envolvimento ativo. Pensem em ler um livro. Exige esforço, constrói o músculo do foco, pede compromisso e, no final, fortalece o pensamento profundo. Do outro lado, o envolvimento passivo, como o scroll infinito num feed. É sedutor, não dá trabalho nenhum, mas o que faz? Enfraquece o foco, incentiva a saltar de uma coisa para outra e promove reações superficiais. É a diferença entre um treino e fast food para a mente. E o mais assustador é que isto não é uma luta justa. Não pensem que é só uma questão de força de vontade. Os algoritmos que controlam estes feeds são desenhados por neurocientistas. O objetivo deles é apelar diretamente aos nossos impulsos mais básicos, mais primitivos, inconscientes e emocionais. Eles contornam a nossa parte racional para nos manter ali, presos. Ok, então, qual é o resultado disto tudo? Qual é o efeito acumulado deste consumo passivo e superficial? Isso leva-nos a uma outra história, a da vida encalhada. Março de 2022. Um navio de carga gigante, o Ever Forward, com 300 metros de comprimento, está a navegar num canal e precisa de fazer uma curva crítica, daquelas que não podem falhar. A bordo está um piloto experiente, cujo trabalho é basicamente prestar atenção. Acontece que o piloto esteve ao telemóvel durante mais de 1 hora, a fazer chamadas, a mandar e-mails e, claro, no momento exato em que o navio precisava de fazer aquela curva crucial, ele estava distraído. Falhou a manobra por completo. E o que é que aconteceu? O navio encalhou. Ficou ali, preso, durante mais de 1 mês. Uma máquina gigantesca, um prodígio da tecnologia, completamente paralisada, por um único momento de distração. E o custo para resolver isto? $100 milhões. É um número que nos faz pensar.
100 milhões de dólares para corrigir um erro causado por falta de atenção. Agora, a grande questão é, como é que este navio encalhado se manifesta nas nossas vidas? Porque esta história é uma metáfora perfeita para o que acontece com muita gente. Não é um acidente espetacular, de um dia para o outro. É algo que acontece devagarinho, dia após dia. Os sintomas desta vida encalhada são familiares, não são? Projetos que nunca acabamos. Livros que começamos a ler e ficam a meio. Estar numa conversa, mas com a cabeça no outro lado. Aquela fadiga mental constante, o chamado brain fog. E, claro, adiar sempre os nossos objetivos mais importantes. Sentimos-nos encalhados, presos, incapazes de avançar, porque o nosso foco está sempre a ser puxado para o outro lado. Bem, perante este cenário, a pergunta é, o que é que se pode fazer? Existe uma saída? A resposta, ao que parece, está numa escolha que fazemos todos os dias. No fundo, existem 2 caminhos para treinar o nosso cérebro. O primeiro, consumir passivamente os conteúdos dos algoritmos. O resultado, uma mente que fica cada vez mais superficial, impaciente e distraída. O segundo caminho, procurar ativamente conteúdos mais densos, mais complexos. O resultado aqui, uma mente mais profunda, mais paciente e, claro, mais focada. Cada vez que pegamos no telemóvel, estamos a escolher um destes caminhos. Porque, no final de contas, focar é um ato de compromisso. É a capacidade de dizer não a 1 milhão de coisas que não interessam para nos podermos comprometer com aquela única coisa que realmente importa. Não é sobre um novo truque de produtividade. É sobre reconstruir essa capacidade de nos comprometermos de verdade com algo. Isto deixa-nos com uma pergunta final, que é talvez a mais importante de todas. Hoje, agora mesmo, qual cérebro é que estamos a escolher treinar? O cérebro distraído e superficial ou o cérebro focado e profundo? A escolha é feita a cada minuto e essa escolha é que define não só o nosso dia, mas a nossa vida inteira.